Boa tarde, pessoal. Estamos de volta aqui, viu? Estamos de volta aqui com a nossa videoaula. Espero que vocês todos estejam acompanhando aí a nossa videoaula que estamos gravando aqui para que vocês possam entender melhor, certo? Vamos compartilhar novamente a tela da continuidade aos nossos estudos de ideias de números inteiros. Então, não se percam aí, não. Tenham aí uma noção do que nós vamos trabalhar agora. Vamos continuar os nossos estudos aqui. Já vimos essa tabela aqui. Vamos passar na página seguinte. A página seguinte, gente, é que eu acho muito interessante, viu? Muito interessante mesmo. Por quê? Porque ela traz aqui para nós exemplos aqui, ó. Tá bem grande mesmo, que é para você entender, certo? Simbolicamente, vamos acompanhar como é que funciona um termômetro. Vamos aqui acompanhar a situação, problema, para a gente entender, certo? Simbolicamente, eliminamos a confusão antepondo o sinal positivo mais as medidas acima de zero e o sinal negativo, as medidas abaixo de zero. Assim, o ponto A é mais 10 graus Celsius e o ponto B é menos 10 graus Celsius, certo? Observa aqui, ó. O zero aqui é o marco zero inicial, então o 10 positivo é mais 10 graus Celsius e o 10 negativo é menos 10 graus Celsius. Então, essa ideia do termômetro dá para a gente entender corretamente como funciona os números inteiros. A temperatura de 10 graus acima de zero é indicada por mais 10. Dizemos que mais 10 é o número inteiro positivo. Os números inteiros são os positivos e também os negativos. Então, abaixo de zero, a temperatura de 10 graus abaixo de zero é indicada por menos 10. Dizemos que menos 10 é um número inteiro negativo. Vão guardando esses nomes que eu vou falando aí. Vamos dar outro exemplo aqui, ó. Há situações em que não escrevemos o sinal mais. Usamos números inteiros positivos. Então, quando você vê um número qualquer que não tenha o sinal mais, automaticamente aquele número é um número positivo e o sinal negativo tem que obrigatoriamente ter o sinalzinho de menos negativo, certo? Os números positivos e os números negativos aparecem em muitas situações do nosso dia a dia, como eu já mostrei. A tabela do Campeonato Brasileiro, o extrato bancário, aí tem também aqui a questão dos termômetros. Agora nós vamos marcar uma indicação de um período, antes e depois de uma data determinada. Por exemplo, qual é o marco zero das eras do nosso mundo, do planeta Terra? Tudo é contado a partir do nascimento de Cristo. Então, antes de Cristo era uma era e depois de Cristo é outra era. O que dividiu em duas eras foi exatamente o nascimento de Cristo. Então, o nascimento de Cristo aqui foi o marco zero. Onde é que nós vemos isso, Dinga? Lá no livro de História tem isso daqui. Então, para você entender história, tem que saber um pouco sobre os números inteiros, tá certo? Acompanhe comigo. 600 anos DC, ou mais 600 anos, os hindus já usavam quantidades negativas. 400 AC, ou menos 400, os gregos não conheciam os números negativos. Então, tudo que tiver depois de Cristo são os números positivos, tudo que tiver antes de Cristo em datas históricas são os números negativos. E o que é que eu quero que vocês entendam mais? Preste atenção aqui nesta explicação. Ao nível do mar, nós temos esse referencial para nós trabalharmos os números inteiros melhor, tá certo? Para nós entendermos os números inteiros melhor, nós temos ao nível do mar, certo? Ao nível do mar, nós temos aqui como melhor compreender. Diga, você não passou uma reta numérica? Não há necessidade de eu colocar uma reta numérica aqui ainda, porque nós vamos ver isso na aula posterior. Uma coisa de cada vez, correto? Então, nós vamos ver os conceitos de números inteiros e como nós podemos utilizar esses números inteiros para a nossa vida do cotidiano, porque o aluno geralmente não quer estudar, ele não gosta de estudar, diz que a aula é desinteressante porque ele não entende o que ele pode utilizar isso. E os números inteiros, ele está em muitas coisas das nossas vidas. Acompanha aí comigo, ó, na indicação de altitude ou profundidade em relação ao nível do mar. O nível do mar, pessoal, ele é o marco zero, marco zero. Tudo que tiver acima do nível do mar é positivo, é altitude.
positivo, e que tiver abaixo do nível do mar é profundidade negativa. Vamos entender melhor aqui, ó. Vamos ver a figura aqui. Você está vendo esse escalador aqui na montanha, aqui acima do nível do mar? Ele está a 30 metros de altitude aqui, ó. Então, ele está a mais 30 metros. Está a 30 metros acima do nível do mar. Ele está o quê? Numa altitude positiva. Então, e os peixes que estão no fundo do mar? Observe aí nessa figura que tem o fundo do mar e tem os peixes. Os peixes estão a 30 metros de profundidade. É uma profundidade considerável já, 30 metros, viu? Não dá para mergulhar lá sem equipamento de segurança, não, ok? Tem um balão de oxigênio, não, que a pessoa morre. Note que todas essas situações apresentadas, há um referencial que tomamos como a origem. A temperatura é nula, 0 graus Celsius. O termômetro, o zero na linha do tempo, e o nível do mar, 0 metro, na altitude e na profundidade. Na conta bancária também tem um zero como referencial. Quando o saldo está zero, você não tem nada na sua conta bancária. Quando acontece o depósito do auxílio emergencial, então você fica com R$600 creditado, ou seja, R$600 positivo. Se você sacou os R$600 da sua conta do auxílio emergencial, por que eu estou falando auxílio emergencial? Porque é alguma coisa que a gente vê falar muito nos dias atuais, correto? Então vamos lá. Se eu saquei os R$600 da minha conta do auxílio emergencial, ficou zero, correto? E se eu quiser pegar mais emprestado, mais 200 naquela conta, em vez de eu tirar 600, eu tirar R$800 daquela conta, que tinha só R$600 depositado do auxílio, como é que vai ficar o saldo dessa conta? Pensa aqui comigo. Isso não são números inteiros que nós podemos utilizar no nosso dia a dia, do que nós podemos entender que faz parte da nossa vida. Nós não podemos fugir dos números inteiros. Números inteiros estão em todos os lugares que nós imaginemos, ok? Então, vendo aqui a explicação, tem aqui várias situações em que usamos os números inteiros, certo? Números inteiros são os positivos e os negativos. E temos a nossa atividade. Tem a atividade aqui, que tem até as marcações ali, mas eu vou mandar em PDF para vocês responderem no caderno a questão 1, 2, 3, 4 e 5 da página 35 do livro de 7º ano de matemática. Então, isso aqui é atividade, não se preocupe. No final da aula, eu vou mandar um vídeo com a correção de todas essas atividades. A correção de todas elas. Vou explicar questão por questão. Questão da 1 a 5 relativa aos números inteiros. Por exemplo, questão 1. Cada caso eu escrevo o número inteiro, positivo ou negativo correspondente. Então, a temperatura de 25 graus Celsius, como é que ela está? Ela é positiva ou negativa? Certo? Então, vocês vão verem aqui que tem a atividade. Vou mandar o PDF bonitinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Hoje nós vimos as ideias de número inteiro, somente isso. As ideias de número inteiro, os conceitos de números inteiros e como é que em diferentes situações, problemas, que nós podemos usar esses números inteiros. Então, nós temos aqui várias situações, problemas, que nós podemos utilizar o número inteiro. Tá certo? Começando aqui pela tabela do Campeonato Brasileiro, para que você possa ver melhor aqui, ó, a tabela do Campeonato Brasileiro de 2018, tem o número positivo, saldo de gol, e os números negativos, que é o número que eles estão devendo, fazendo aqui uma sintetização do conteúdo da nossa aula, tá certo? Em segundo plano aqui, deixa eu voltar bem para cá o zoom, porque tem que voltar, vai diminuir. Passou muitas páginas aqui, aconteceu algum erro aqui, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, certo? Espero que vocês estejam acompanhando direitinho as nossas aulas. Números inteiros, nós estamos estudando, fazendo as nossas atividades, tá? Eu quero que vocês entendam. Vejam esse extrato aqui, ó. Esse extrato aqui, ele é fundamental para que vocês entendam os números inteiros, certo? Ó, R$1.704,160 é devedor. Ele está devendo porque está em vermelho. Então, o saldo não tem nada lá no outro dia, e depois, no dia 30/11/2016, foi botado nessa conta R$380. Ficou quanto de saldo nessa conta? Ficou ainda devedor de R$1.324,60. E tem também o juro do dia 1º/12, que é R$182,37, e que o saldo ficou negativo R$1.506,97. E depois também tem o IOF, que é um imposto federal, de R$11,05, que é também saldo devedor.
o saldo devedor ficou R$ 1.518,02. Depois houve um crédito de R$ 273. No final das contas, essa conta ainda ficou negativa. Então, sinal que a pessoa não está gerenciando direito os seus valores financeiros da sua conta, viu? Vocês têm que observar isso, saber gerenciar os valores financeiros em conta. Você tem que utilizar os números positivos e negativos. Então, é necessário você aprender. Bom dia a todos e bons estudos. Façam as atividades e façam a devolução dessa atividade respondida no caderno e que nós iremos fazer a correção no final da aula. Boa tarde a todos e bons estudos.